Paz de Deus, glória a Deus, mais uma live de oração, mais um momento na presença do nosso Deus, nesse horário da tarde, horário do meio-dia, horário, em que o Senhor, Ele visita aquele que ora, aquele que busca. Sei que muitos nesse horário estão no seu momento de almoço, com a sua família, uns saindo do trabalho, você que está dentro de um carro, com fone de ouvido, que o Senhor possa estar falando com você, te direcionando, te levando nessa caminhada, uma caminhada de vitória. Então, começando mais essa live na presença do nosso Deus, estamos querendo trazer um cenário melhor, mais com uma visão melhor do nosso trabalho, daquilo que Deus tem colocado em nosso coração, podemos realizar. E que nessa tarde, você que está chegando pela primeira vez, esse é um canal de oração, pastora Núbia Souza, muito prazer receber você, te conhecer. E se você deseja ficar aqui conosco e manter uma rotina de oração, eu te convido a se inscrever, já deixar um like, já compartilhar, deixa seus pedidos de oração, que todos os dias, quando chegarmos aqui, estaremos orando por cada causa, cada pedido que é colocar diante do Pai, amém? E que a bênção de Deus Pai, a bênção de Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja contigo, com toda a sua família, que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. O sangue de Jesus, Pai, nos cubra, a nossa família, o nosso Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Quero poder profetizar a vitória, Pai, Deus, em todos os níveis, Senhor, que durante essa semana, Senhor, seja uma semana sobrenatural, uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de prosperidade, de portas abertas, que o favor esteja sobre ti e sobre a tua vida, que o Senhor te livre de todo o laço do passarinheiro, de toda a maldade, de todo tipo de tentação, que o Senhor te guarde a tua língua de não pecar, de não agredir pessoas, através de palavras, que você tenha sabedoria no seu coração, sabedoria na sua casa, com seus filhos, com seu cônjuge, que o dia de hoje possa ser marcado pela intervenção sobrenatural do Senhor na nossa vida. Meu Deus, traz a atmosfera de glória, Pai, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa alma, para dentro do nosso ser. Te pedimos, ó Deus, toque-nos com teu poder, que cada pessoa que está aqui nessa oração seja tocada pelo Senhor, movida pelo Senhor, para que grandes coisas aconteçam na vida delas. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que haja vitória nessa vida, vitória sobre essa casa, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus, amém? Começando mais uma live de oração. Você que está chegando aqui comigo, seja bem-vindo, bem-vinda, e que você receba a bênção de Deus, resposta dessas orações. Você que está enfermo, seja curado, liberto, transformado. Você que está querendo sair desse vício maldito, que o Senhor te cure, que o Senhor te restaure e você seja liberto, liberta pelo poder que há no nome de Jesus. Sou apenas aqui a mensageira de Deus nessa live, e que o Senhor venha te tocar, o Senhor que tem todo o poder para curar, para libertar, para fazer aí o infinitamente mais, para fazer o impossível, é com o Senhor, amém? Glória a Deus. Então você que está chegando até aqui, seja bem-vindo, bem-vinda, a todos os meus irmãos que já estão comigo, a paz do Senhor Jesus, que Deus te guarde, Deus te cubra, Deus te livre de todo mal, amém? Glória a Deus. Já vamos deixando aí no comentário aí, eu tomo posse nessa tarde da minha vitória. Eu creio que no decorrer dessa semana vai ser de muita bênção, de muita conquista, amém? Já vai declarando, já vai crendo que Deus é com você, que Deus está contigo, e a vitória do Senhor, ela é certa, em nome de Jesus. Quero liberar uma palavra de Deus para o teu coração nessa tarde, nesse horário do meio-dia, e que essa palavra, eu gostaria muito que você abrisse o teu coração, rendesse o teu coração a Deus, porque existem princípios na palavra de Deus para a nossa saúde espiritual, e que nós não podemos abrir mão, de nada, Nossa vida tem que ser uma vida que caminha por princípios, Quem caminha por princípios vai viver o sobrenatural de Deus. Romanos capítulo 8, verso 6, a Bíblia diz:
A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito Santo é vida e paz. E é essa mentalidade que nós temos que ter, uma mentalidade do Espírito. A mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne, ela é morte. A mentalidade desse mundo, né, é morte, porque é uma mentalidade que pensa só, né? Ela não pensa no propósito, ela não pensa na vida, ela não pensa no que Deus tem reservado. Então nós temos que ter essa mentalidade, né, que é a mentalidade do Espírito. Temos que ter uma mentalidade, a nossa vida, né, uma mentalidade do Espírito, né, que faz o contrário, né? Você vai ser uma pessoa briguenta, você vai ser uma pessoa que está sempre reclamando das coisas, uma pessoa orgulhosa, né, uma pessoa perfeccionista ao extremo, né? Em alguns casos você vai ser o tipo da pessoa que vai olhar a vida só pelos olhos naturais e não pelos olhos de Deus. Esse é aquele que vive pela carne, né? Vive ansioso, vive preocupado demais, não consegue parar para ouvir a Deus e esperar no tempo de Deus. E por causa disso, irmãos, muitos estão sofrendo por causa dessas precipitações, por não viver o princípio da palavra de Deus, a obediência. Quando Deus fala a obediência à sua palavra, é porque tem resultado, tem coisa boa para se suceder, né? Tem remédio, tem providência, tem para aqueles que esperam no Senhor, né? Nós devemos deixar de lado toda essa ansiedade, todo esse desespero da alma que está acometendo. As pessoas não conseguem enxergar o trabalhar de Deus, né? O agir do Senhor, porque, né, alguém diz, porque nada na minha vida está dando certo, porque as portas se fecharam, porque ninguém me ajuda, já recorri a fulano, a ciclano, já fui com tanta gente, até com aquele que dizia ser meu melhor amigo, disse não me ajudou. Não veja isso como perca, mas veja isso como um ganho do Senhor. É Deus te levando a você ter, né, viver uma maturidade no Senhor, a você ver o próprio Deus agindo por você, porque quantas das vezes nós queremos ver, né, pelos olhos da carne, os outros fazendo, os outros provendo, e não queremos parar para ouvir a Deus, para ver Deus trabalhando ao nosso favor. Então existem alguns princípios que você tem que seguir para você ter essa vida de paz, para você experimentar, né, o melhor de Deus, né, uma vida com Deus e na sua vida, né? A primeira delas é: guarde a sua língua. Olha só, irmãos, nem tudo precisa ser dito. Nós pecamos muito com palavras e por meio de palavras agredimos as pessoas emocionalmente, por meio, emocionalmente, por meio de palavras criamos desafetos, por meio de palavras somos precipitados, né, em nossas conversações com amigos, com pessoas que são importantes à nossa vida, com alguém que está acima de nós, e que está acima de nós, né? Então a nossa língua, ela nos coloca em apuros, mas nós só vamos conseguir ter uma língua abençoada, né, ungida, né, podemos dizer, se tivermos uma mentalidade do Espírito Santo, se tivermos uma mentalidade, né, de paz, de vida, né, em nós, dentro de nós, e não a mentalidade do mundo, né? Porque a partir do momento que você tem essa mentalidade do reino, você não vê as coisas como impossíveis, você vai ver elas pela ótica, né, do reino, e você diz: isso vai dar certo, porque Deus vai me abençoar, né, vai abrir a porta, né, Ele vai fazer uma coisa boa na minha vida. Então essa é a mentalidade certa. Quando você tem a mentalidade certa, você vai profetizar certo, você vai abrir a boca da forma certa. Agora tem um monte de pessoas por aí, irmãos, que não pesa as palavras, que diz, fala e depois corre atrás do prejuízo, né? Fala o que dá na cabeça, é mágoa, oprime, e quando você usa mal a sua língua, você vai ter consequências disso, porque quando largamos algo que alguém não gosta, nós vamos atrair perturbação,
né, para a nossa vida. Vamos atrair desgosto, vamos atrair tristeza. Então vamos ter que ter muita sabedoria, guardar a nossa língua, né, e nem tudo precisa ser dito. Amém, glória a Deus. Já peço para os irmãos que estão chegando, né, dando a paz do Senhor a todos. Glória a Deus, que o Senhor Jesus te abençoe. Já pedindo o teu like, o teu compartilhamento para com esse canal de oração. Vamos abençoar que outras vidas também possam ser impactadas pela palavra de Deus nesse canal de oração, né? A segunda coisa, né, nesta palavra, né, quando você estiver ferido, né, com algo, fique em silêncio. O silêncio é um remédio, né, para muita coisa, né? O silêncio, se você não está bom para responder, quando você está irritado, quando alguém te machucou, quando as pessoas são insensíveis com você, fique em silêncio. Fique quieto, né? Vai abrir a boca e não vai sair negócio bom daí, né? Ao contrário, vai sair coisas que vão machucar, vão maltratar, vai sair o negativo. Então, quando você está ferido, você tem que cuidar muito mais, né, que qualquer outro momento da sua vida, porque um coração ferido, angustiado, ele vai ser pesado, né? Ele vai ser extremamente pesado, ele vai buscar o seu próprio interesse. Então, quando você está ferido, fica em silêncio, fica ali, né? Só você e Deus naquele momento. Se tranca no teu quarto, fecha a porta, vai falar com Jesus. Não fique falando coisas que depois você vai ter que pedir perdão, né? Depois você vai ter que se arrepender e depois você vai ter que reparar aquilo que quando estava ferido saiu da sua língua, saiu da sua boca. Uma outra coisa, aprenda a orar antes de responder, é fundamental, né? Isso tem certas respostas que não precisam ser dadas e outras têm que ser dadas com muita sabedoria, irmão, principalmente quando nós lidamos com pessoas difíceis, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não têm uma vida com Deus, não é uma pessoa de oração, não é uma pessoa de intimidade, não é uma pessoa que lê a Bíblia, não é uma pessoa espiritual. Então, contender com o tolo para quê, né? Quando o tolo se manifesta, o sábio se cala, né? Isso é sabedoria, se calar diante de uma imprudência, diante de uma atitude de alguém, né, que errou com você, que falou com você, ou num momento de nervosismo, num momento de alteração, né? Essa pessoa acabou agredindo, né? E você que está sendo agredido, silencie, se afaste, saia. Melhor coisa, irmãos. Isso traz uma consciência muito grande na vida do agressor, porque ele vai entender: poxa, eu falei tanta coisa, eu agredi, eu disse isso, eu disse aquilo. Vai chegar uma hora que essa pessoa ela vai cair em si, né? Nossa, a pessoa ficou calada, em silêncio, não me provocou, não falou nada, não bateu de frente comigo, só eu fiquei lá igual um tagarela, igual uma máquina velha, falando, dizendo um monte de asneira, e ela ficou calada, não me agrediu, né? E ela vai começar a se analisar e ver que ser humano mau que eu fui, né? Que atitude feia que eu tomei, porque isso, né, vai fazer a pessoa ela refletir, vai trazer à tona toda a reflexão, né, do mal ali, do que sobreveio. Então, né, precisamos agir com sabedoria, com graça, com entendimento, né? O entendimento que vem de Deus. E se nós não tivermos o cuidado com aquilo que falamos, o cuidado com a nossa língua, nós pecamos e pecamos feio. Por isso, meu conselho para você, né? Escute, porque é uma palavra profética. Nós precisamos andar, né? Por uma palavra de Deus. Nós precisamos andar por uma direção do Espírito. Nós precisamos andar por aquilo que Deus nos guia, por aquilo que
Deus nos direciona e não por aquilo que queremos naquele momento, né? Então, naquele momento onde você está ali no seu furor, querendo que seja logo, todo mundo discutindo, a gente vai ser mais do que entrar, né, ali e tornar as coisas piores. Então, ore antes de responder, cuide do seu lar com alegria. É outro princípio para a saúde espiritual. Você tem uma saúde saudável nesses últimos dias de luta, de batalha espiritual, irmãos, que o diabo está querendo setar, está querendo destruir, está querendo te atingir, te tirar do foco. Você está orando tão bonito, você está clamando, está lindo o teu clamor, né? Está linda a tua renúncia, mas o diabo vai querer manchar aí, vai querer tirar, te desestabilizar, te tirar do propósito. Por isso, saúde espiritual, mantenha o equilíbrio, leia mais da palavra de Deus, medite. Se você está comigo nesse canal de oração, por isso que eu estou preparando esses devocional, no lugar de você dar brecha para coisas nas redes sociais, né, palavras, coisas ruins que a gente vê, irmãos, ao abrir as redes sociais. Abra para você ver um devocional como esse, dessa pastora. É simples, né? É algo simples, porque tem devocionais aí que eu vejo, que eu acompanho, que é uma caracterização muito linda, tudo muito bonito, as imagens são perfeitas, é um cenário brilhante, né? E eu sei que tem coisas muito melhores, com pessoas muito mais letradas, muito mais conhecedoras do que eu, mas o que eu estou fazendo aqui é na simplicidade. E se isso te alimenta disso, te alimenta da palavra, te alimenta de servos verdadeiros de Deus, que estão trazendo algo de Deus, né? Que nós possamos olhar para a vida dos nossos irmãos, que Deus tem colocado para nos auxiliar, para nos direcionar na sua palavra, e que é um exemplo, né? Seja aquele tipo de pessoa que é exemplo de humildade, de submissão, de renúncia, de uma vida com Deus. São exemplos assim que nós devemos olhar e procurar seguir como exemplo do nosso amigo Jesus, do nosso amado Jesus, né? Então, para a saúde, para você ter outro princípio para a tua saúde espiritual, há pessoas que não têm alegria de cuidar do lar, não têm prazer. Eu já ouvi, pessoas falaram para mim: eu não gosto muito de cuidar, eu não gosto muito de limpar minha casa, eu não gosto muito de estar arrumando, organizando. Ok, tem pessoas que realmente têm essa coisa assim de não gostar muito, mas não ter prazer é outra coisa, né? A gente não tem prazer de cuidar da nossa casa, de arrumar, de trocar lençol, de mudar uma coisa do lugar. Eu gosto de mudar as coisas do lugar, viu, irmãos? Glória a Deus. Quem tá aqui comigo, amém, glória a Deus. Eu gosto de tirar o armário, afastar da parede, limpar atrás da parede, tirar o que tiver ali de poeira. Gosto de fazer mudança, né? Um dia a geladeira tá lá na cozinha, outro dia eu já tô tirando, já tô colocando em outro lugar. Isso não é porque eu sou uma pessoa desesperada, porque eu gosto de fazer isso de tempo em tempo. Também não é todo santo dia, não. De tempo em tempo eu tiro para fazer aquela mudança, aquela faxina assim, de trocar tudo, né? Toda semana troca lençol de cama, deixa tudo cheiroso, tudo limpinho, troca as toalhas de banho, né? Que isso é higienização, limpeza, bem-estar, banheiro limpo, casa limpa, casa cheirosa. Não é para os outros, não, é para nossa família, para quando o maridão chegar em casa e ver a casa limpinha, a comida pronta, o almoço, o feijão. Se ele vem só para jantar, mas já tem uma comidinha quente, já tem aquela sopa, já tem aquele feijão, né? Já tem os filhos tomado banho, né? Já tem ali as coisas organizadas. Que mulher prendada! E hoje, o tempo de hoje tem roubado isso das mulheres, né? Eu quero tocar um pouquinho nesse assunto, se me permite, amém? Mulheres que não querem mais ser prendadas, que não querem mais cuidar do lar. Não falando sobre as mulheres que trabalham fora, jamais, não é contra isso não, viu? Já trabalhei muito fora, né? Já trabalhei para ajudar, mas eu quero dizer para você, não há nada tão precioso quanto a gente cuidar do nosso lar. Você voltar da sua casa, né? Você cuidar ali das coisas que estão precisando organizar, ver o que é que está precisando, né? De reforma,
forma, as roupas, né? Ver uma limpeza, uma organização. E eu sei que aqui nesse canal tem mulheres prendadas do Senhor, tem mulheres valiosas, mulheres que amam o seu lar, mulheres que amam a sua casa, mulheres que amam cuidar daquilo que Deus lhe deu. E isso traz uma saúde muito grande. Isso traz prazer. Quando eu fiquei doente, que tive que fazer tratamento e me afastar de muita coisa, irmão, o quanto me doeu olhar para minha casa e não poder cuidar. Porque o tratamento para mim foi muito forte, que me deixava com a minha imunidade muito baixa, eu não tinha força, sentia muita tontura, muita fraqueza. Por mais que eu estivesse me alimentando direito, eu estava me alimentando, mas o tratamento ele trouxe sobre mim, né, muita, né, reação. Eu senti fraqueza, tontura, e eu não sentia muito ânimo. Eu tentava varrer uma casa, eu já sentia aquela fraqueza grande, eu sentava, parava, e aí meu esposo, não, amor, deixa, né? Então, quem Deus levantou, pessoas amadas, pessoas de Deus, da minha igreja, para cuidar da minha casa, mas me machucava, porque eu queria estar lá cuidando. Não que eu estava sendo ingrata, não, é porque eu queria cuidar do meu lar, fazer a comida para os meus filhos, para o meu esposo. E aquilo me machucava, doía dentro de mim, até que, glória a Deus, o Senhor me restaurou. E hoje eu estou para cuidar do meu lar. Hoje eu estou para cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, acompanhar eles no médico, coisa que eu não conseguia fazer. Era meu esposo que levava eles, meu esposo que tinha que acompanhar na escola, meu esposo que tinha que levar eles no médico. Às vezes os médicos até perguntavam, essa criança não tem mãe, né? Aí meu esposo chegava em casa, às vezes ele comentava comigo, né? O médico até falou, esse menino não tem mãe. E essa palavra quanto que machuca, irmãos, porque parece que a gente está sendo negligente com a nosso lar, e não era, né? E aí meu esposo dizia, mas eu falei, amor, eu disse para eles que você está passando por um processo, então eles entenderam. Aquilo machucava, irmãos, aquilo doía na alma, sabe? Mas hoje, glória a Deus, né? Foi vencida essa batalha, foi vencido esse momento difícil, né? É muita reclamação, né? Reclama do cônjuge, é reclamação dos filhos, né? Cuide do seu lar, aproveite essa oportunidade que a criança tá correndo, ela tá ali a bagunça, mas logo depois se ajeita, sabe por quê? Porque vai crescer, daqui a pouco vai para sua casa, né, vai, né, para ter a sua família, vai ter a sua própria vida, e não vai ter mais aquela bagunça. E você vai sentir falta um dia daquela bagunça, daquele momento ali, daquela correria, né, daquela barulheira toda de criança dentro de casa, de adolescente, jovem, né, chegando, brincando com você. Então isso vai passar, né? Vai passar. Então cuide da sua casa, cuide daquilo que Deus te deu. Não importa se é uma casinha pequena, se é um apartamentozinho bem apertado, não importa se mora ali 2 pessoas, 3, 5 pessoas. Cuide do seu lar com alegria, cuide da sua casa. Fique, sabe, sempre exposto, né, à vontade do seu lar, né, e que você possa mandar embora toda a amargura, né, toda a amargura que existe, né, sobre a sua família, né, sobre a sua casa. Não permita, não deixe o inimigo colocar esse desprazer pelo seu lar. O seu lar é bênção do Senhor Jesus. Isso vai trazer saúde para a tua alma, para a tua vida. Nós temos que cuidar para não colocar fardos pesados, né, sobre a nossa casa, né, trazer os meus problemas para cima da minha família, né, e todos nós temos desafio, né, eu enfrento grandes problemas, grandes desafios dia a dia, e Deus tem me dado graça, Deus tem me dado vitória, mas eu sei que se eu colocar isso para cima, né, da minha casa, eles não vão resistir. Eu preciso aprender a colocar isso em Deus e continuar a minha caminhada confiando em Deus.
que vai me guardar, confiando que o melhor de Deus está por vir. Senão eu vou colocar, né, um fardo sobre o meu lar e daqui a pouco vai ser impossível eles conseguirem carregar. E uma outra coisa, seja forte, mas seja manso, porque a sabedoria, ela se veste de mansidão. Seja forte, seja uma pessoa para frente, seja uma pessoa que agrada a Deus com a maneira, né, como você é corajoso para empreender, para fazer as coisas, mas seja manso também, porque se você for forte e for um brigão, né, se você for forte e for uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que tem razão em tudo, que acha que está sempre sendo, né, lesado por todo mundo, né, que lhe prejudique, que ninguém lhe ama, e se você deixar isso vir, né, para fora, você vai quase se tornar insuportável. Então seja forte, seja manso. A Bíblia diz que Moisés era um homem mais manso da terra. Não significa que ele era uma pessoa apática, que ele era forte no seu propósito com Deus, na sua liderança, mas ao mesmo tempo ele respondia com mansidão. Cuidado com o seu tom de voz, né? Se você é o tipo que tem um tom, né, alto de voz, se você levantar um pouquinho a sua voz, já parece que você está brigando, né? Eu tô rindo aqui porque eu tenho o meu esposo, né, falando dele, né, que é um homem amado de Deus e amado do meu coração. E meu esposo, ele é uma pessoa que ele fala muito baixo, né? Às vezes eu até digo, amor, fala mais alto, repete que eu não ouvi, né? Porque ele diz assim, se eu falar muito alto, parece que o meu tom é um tom que parece que eu tô brigando, parece que eu tô aborrecido, por isso eu prefiro falar nesse tom. Então ele equilibrou isso na vida dele e eu achei isso lindo, porque sabe, você consegue, irmãos. A gente consegue equilibrar o tom da nossa voz. Eu sou uma mistura de maranhense com cearense. Então, o meu tom, ele é um tom assim muito alto mesmo. Quem me ouve falar, essa pastora tá muito brava, ela tá brigando, né? Mas é que o tom, ele é muito. Até uma vez eu fazendo um curso de preparação para uma empresa, e eu passei por uma preparação de voz e eu tinha que falar algo, me apresentar, né? E eu comecei a falar e a pessoa que estava à frente do curso, ela disse, você tem um tom de voz muito forte para trabalhar com telemarketing, telecomunicação, você precisa ter uma voz mais suave, mais calma, né? Não pode falar desse jeito porque pode assustar o cliente. Então, vamos trabalhar essa voz, tem jeito, né? Vamos trabalhar a voz. Então, para mim trabalhar nessa empresa, eu tive que trabalhar a minha voz. Só que quando a gente sai daquele ritmo, a gente acaba perdendo e volta de novo, né? Aquele tom. Então, quanto que é importante, né? A gente buscar, né, o equilíbrio, a organização na nossa fala, no nosso posicionamento. Por quê? Para as pessoas de fora, irmão, vai interpretar super mal, elas vão ficar até espantadas, vão ficar assustadas. Mas, claro, você está dizendo, mas esse é o meu jeito, eu sou assim desse jeito, não é que eu queira ser, mas eu sou assim. Mas a gente pode mudar. A gente pode sim mudar, a gente pode se silenciar mais, a gente pode ser mais manso, a gente pode buscar ser uma pessoa, né, com sabedoria, com entendimento, buscando no Senhor Jesus. A gente encontra, a gente consegue sim, né? Então, mudar, ser uma pessoa mais equilibrada, mais organizada, com certeza nós vamos conseguir. Talvez você diga assim, eu não consigo, eu já tentei tanto mudar nisso aqui e eu continuo. Não, você não tentou. Você precisa dar o seu melhor, você precisa se esforçar mesmo, você precisa se doar e abrir mão, sabe, de tudo aquilo que possa ser impedimento grave para um crescimento, para uma vida saudável com as pessoas, com os de dentro de casa e uma vida de sucesso, né? Nós estamos durante essa semana orando pela área financeira e para você ver, né, tudo dando certo, a gente tem que ver o que está dando errado e que precisa ser consertado para que as coisas deem certo. Então, falar manso é você se vestir de mansidão,
né? É você se vestir da presença de Deus, né? Porque sem a mansidão parece que você está brigando, você está com muita agressividade na sua voz, e isso vai fazer as pessoas ficarem arredias com você. Por isso, se vista com mansidão quando você for conversar, se vista com mansidão quando você for sentar para negociar com alguém, mesmo que a pessoa seja difícil de lidar, né? Aquela pessoa seja complicada, né? Se vista com mansidão. Moisés era um homem muito violento, e quando provocado, chegou a tal ponto de matar alguém que estava fazendo injustiça com outro alguém do seu povo. Então a Bíblia diz que depois ele ter passado no deserto, ter tido todas as experiências com Deus, Moisés foi o homem mais manso da terra. E se você é o tipo de pessoa que não é mansa, ao contrário, você é do tipo de pessoa irritada, você é o tipo de pessoa que não sabe responder com respeito, com honra, com mansidão, você não se veste de mansidão. Se Moisés conseguiu, eu e você, nós conseguimos também, iremos conseguir sermos melhores, sermos pessoas mais mansas, mais, né, equilibrada, mais no Espírito de Deus, né, e carregar esse fruto, né? E sem a mansidão nós vamos machucar muita gente, as pessoas vão ser muito pesadas. Tem gente que sabe ser pesado, já nasceu pesado e não foi lapidado por Deus, mas a glória do Senhor, né? O meditar na palavra de Deus, o andar com Deus, o tempo com Deus vai tornar você mais manso. Por isso que é uma característica de Deus, né? É de Deus isso, e Ele vai colocar isso em você, vai ajudar você a ser uma pessoa mais mansa, né? Uma pessoa mais organizada, uma pessoa, né, mais flexível, né, a ouvir, né, e a saber que Deus tem um plano maior para a tua vida. Para encerrar essa palavra, né, não fique se comparando, né, com os outros, né? Não fique procurando ter inveja, né? Porque nasce de nós olharmos para a vida dos outros, e a inveja ela nasce, né? E eu não me contentar com a minha vida, né? Então eu ficar olhando para a vida do outro e eu fico me comparando, e isso, a comparação, ele é um tipo de inveja. Você fica se comparando, né? Eu não tenho e ele é e eu não sou, né? Ele faz e eu não faço, ele consegue e eu não consigo. Essa comparação, né, é uma inveja que está tentando se instalar aí no seu coração, porque depois que você se compara com outra pessoa, vem a crítica, e quando você se compara, vem o pré-julgamento e vem a acusação. Então sempre que houver essa comparação, vai haver perdas na sua vida. Sempre que houver essa comparação, vai haver perdas. Por isso, se renda a Deus, se renda ao Espírito Santo, se renda, né, ao Senhor, né, para que essas comparações acabem na tua vida. Não é de Deus isso para você. Pare de estar se comparando, né, com as pessoas da sua família. Pare de se comparar com quem está ao seu redor. Você é você. Deus tem um propósito ligado a você, e a sua prosperidade está em Deus, a sua riqueza está em Deus, o seu sucesso está em Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E eu já quero poder orar com você nesta hora. Receba essa oração pela tua vida, sabendo que Deus te escolheu diferente, e existe um propósito totalmente diferente de Deus para com você. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, nesta hora que eu oro e intercedo pelos teus filhos nesta live, Pai. Senhor, para que a bênção do Senhor esteja sobre a vida desta pessoa, trazendo mudança, libertação, transformação. Queremos, Senhor, viver um tempo favorável, um tempo financeiro de muita bênção, de muitas portas abertas, um tempo financeiro, Pai, que nada faltará, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Queremos poder ver as causas na justiça sendo liberadas. Queremos poder olhar e ver essa bênção financeira chegando na minha casa. Queremos poder ver, Senhor, a tua bênção, Senhor, de mudança, de cenário, de providência chegando na minha vida, na minha casa, na minha família. Mas, Senhor, para isso, o que precisa ser moldado, o que precisa ser tirado do meu coração, da minha vida, Senhor, que o Senhor possa tirar,
Visita cada servo teu que chegou até aqui nessa live. Abençoa suas vidas. Cada um que está com o seu propósito, seus pedidos de oração. Cada um que está clamando, está dizendo: eis-me aqui, Deus, eu estou aqui, Senhor. Visita a minha causa, visita a minha petição. Que nesta hora o Senhor possa estar tocando aí nessa causa, nessa situação. O Senhor possa estar, Senhor, movimentando, Senhor, para essa porta, e que ela venha se abrir, e que a bênção de Deus, Senhor, chegue na vida do teu escolhido, da tua escolhida. Pai, abençoe a todos que chegaram nessa live, que estão recebendo essa palavra transformadora, de mudança de cenário. Pai, assim, meu Deus, conceda-nos, Senhor, uma tarde abençoada, uma tarde de vitória, em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor Jesus te abençoe. Você já é bênção do Senhor, e mais ainda com essa palavra, eu creio que Deus está preparando um cenário brilhante sobre a tua vida. Amém. Recebe de Deus, em nome de Jesus.